Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Murim, criador do canal. Esse canal que tem por objetivo falar de espiritualidade, falar de energia, de vibração, de frequência vibracional. Falamos de espiritismo, falamos de cristianismo, enfim, falamos aí de assuntos relacionados à espiritualidade, ao nosso processo de evolução, autoconhecimento. Então, todos os temas que abrem as portas para a nossa busca do autoconhecimento. Né? O canal tem aproximadamente 7 meses. Ele iniciou aí com essa proposta de trazer esse conteúdo. Ainda estamos no começo, né? Fazemos semanalmente a leitura segundas, quartas e sextas às 9 da manhã na Twitch ao vivo, depois o vídeo legendado e subimos para o YouTube. Segundas e quartas a gente faz a leitura da Bíblia Peshitta, que é uma Bíblia que foi traduzida diretamente do aramaico, muito utilizado na Igreja Ortodoxa Siríaca. E na sexta-feira fazemos a leitura do Livro dos Espíritos. Então todo esse conteúdo a gente sobe no canal no YouTube, que é o canal Conexões.crenças, sem o tio e o cedilha. Lá no YouTube, ou aqui no YouTube, se você estiver nos assistindo aqui, você vai ver que tem 4 playlists, um da Bíblia Peshitta, um do Livro dos Espíritos, um de Salmos e um de Práticas. O playlist de Salmos, ele traz todo o conteúdo que a gente publica diariamente no Instagram. Então, no nosso canal do Instagram, Conexões.crenças, a gente tem a leitura diária de um salmo e depois eu vou subindo esses vídeos no YouTube em blocos, tá? Então, tá lá no YouTube ou aqui no YouTube essa playlist. E tem a playlist de práticas, exercícios práticos meditativos, de elevação vibracional, de prática de respiração. Então toda semana tenho colocado um videozinho curto para a gente ajudar na nossa prática. Então isso é um novo conteúdo do canal, tá bom? Então aproveitem aí, espero que vocês estejam curtindo. Peço para que vocês sigam o canal, é gratuito, né? Só clicar em seguir o canal. Se estiver curtindo os vídeos, clique no joinha que ajuda a gente no engajamento. Deixe seu comentário, compartilhe, clique no sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo. Isso ajuda muito a gente a fazer essa comunidade cada vez maior, tá bom? E no Instagram também, curta, siga, compartilhe. Sempre bom a gente poder divulgar esse conteúdo que é realmente relacionado à busca do nosso autoconhecimento. Tá? A gente não tem um viés religioso aqui, apesar de que a gente acaba falando um pouco de espiritismo, porque é a minha formação, mas nós somos um canal aberto aqui a conversar, a discutir, a trocas. Né? O foco aqui é sempre o aprendizado. Beleza? Antes da gente começar a leitura de hoje, quero falar da Clima Digital. A Clima Digital é nosso parceiro nesse projeto, uma agência de digital, eles ajudam toda na parte técnica do canal, né? Então, site, blog, conteúdo, edição, enfim, todas as questões aí que são importantes para que a gente mantenha o canal ativo do ponto de vista técnico. A gente tem o suporte deles, então se você quiser saber um pouco mais sobre a Clima Digital, procura lá no Instagram, @Clima Digital, ou no site www.climadigital.com.br. É isso. Os recados dados. Vamos lá. Hoje a gente vai dar continuidade na leitura da Bíblia Peshitta. Nós estamos no livro de Reis, no capítulo 12. Vamos no primeiro livro de Reis, no capítulo 12, ok? A gente terminou o capítulo 11 falando da morte e do sepultamento de Salomão, e agora a gente vai continuar, tá bom? Então vamos lá. Bíblia Peshitta, primeiro livro de Reis, capítulo 12. Divisão do reino de Israel. Revan, que aqui é Reboão,
Robão. Roboão. Roboão foi a Sequim, pois todo Israel se concentrara em Shequim para proclamar o rei. Quando soube Yoravam bar Navat, Jeroboão, é Roboão e Jeroboão. Então, quando soube Yoravam bar Navat, enquanto estava vivendo ele ainda no Egito, pois havia fugido do rei Salomão, mandaram chamá-lo, e veio Yoravam com todo o povo de Israel, e disseram a Revan: teu pai nos impôs pesado jugo. Alivia agora tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impusera, e te serviremos. Mas ele lhes respondeu: ide-vos e apresentai-vos a mim dentro de 3 dias. E todo o povo se foi. Então o rei Roboão consultou os anciãos que estiveram diante de seu pai quando ele vivia e lhes perguntou: que resposta me aconselhais que dê a este povo? Eles lhe responderam: se agora te fizeres servo deste povo, e lhes servires, e lhes responde falando-lhes com boas palavras, eles serão teus servos para sempre. Porém, o rei deixou de lado o conselho que lhe tinham dado os anciãos e consultou aos jovens que haviam crescido junto com ele e que estavam diante dele, perguntando-lhes: que aconselhai vós que responda ao povo que me disse: alivia o jugo que teu pai nos impusera? E os jovens que se haviam criado junto com ele lhe responderam: responde assim ao povo que te disse: teu pai nos impôs pesado jugo, tu o alivia de sobre vós. Diga-lhes: meu dedo mínimo é mais grosso do que o polegar do meu pai. Meu pai vos impôs jugo, eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com varas, porém eu vos castigarei com flagelos. Aos 3 dias se apresentou Yoravam e todo Israel com ele diante de Rehevan, tal como o rei lhes dissera: apresentai-vos a mim ao 3º dia. E o rei respondeu ao povo duramente, não dando atenção ao conselho que lhe haviam dado os anciãos. E lhes respondeu conforme o conselho dos jovens: meu pai vos impôs pesado jugo, eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com varas, porém eu vos castigarei com flagelos. O rei, pois, não fez caso do povo, porque isto foi provocado da parte de Mariá, para que Mariá cumprisse as palavras que tinha falado por meio de seu servo, o profeta Ahi de Shilo, a Yoravam bar Navat. Ao se dar conta todo Israel de que o rei não lhes fizera caso, o povo respondeu ao rei dizendo: não temos parte com Davi, nem herança com o filho de Israel. As tuas tendas, ó Israel, acolhe agora por tua própria casa, Davi. Então os filhos de Israel se retiraram, cada um à sua cidade. Os filhos de Israel viveram em suas cidades, mas Judá proclamou como rei sobre eles a Revan, filho de Salomão. O rei Roboão, Roboão enviou por todo Israel a Adoniram, que estava a cargo dos tributos, mas toda a casa de Israel o apedrejou e morreu. Então o rei Roboão se apressou a subir em um carro de guerra para fugir a Jerusalém. Assim, os da casa de Israel se rebelaram contra os da casa de Davi até este dia. E ao ouvir todo Israel que tinha voltado, Roboão mandaram-no chamar a congregação e proclamaram o rei sobre Israel. E não houve quem seguisse os da casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Versículo 20. E ao ouvir todo Israel que tinha voltado Jeroboão, mandaram-no chamar a congregação e o proclamaram rei sobre todo Israel. E não houve quem seguisse os da casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Roboão escuta Mariá. 21. Ao chegar Roboão a Jerusalém, ele reuniu todos os da casa de Judá e a tribo da casa de Benjamim, 180.000 varões guerreiros para lutarem contra os da casa de Israel, para devolver o reino de Jeroboão, filho de Salomão. Nossa.
para devolver o reino de Roboão, filho de Israel, filho de Salomão. Estou confuso com esses nomes aqui. Versículo 21. Ao chegar Roboão a Jerusalém, ele reuniu todos os da casa de Judá e a tribo da casa de Benjamim, 180.000 varões guerreiros, para lutarem contra os da casa de Israel, para devolver o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém, a palavra de Mariá veio a Shemaiá, profeta de Alará, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e de Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: Assim diz Mariá: Não subireis a lutar contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque isto provém de mim. E eles prestaram atenção à palavra de Mariá e desistiram de ir, conforme a palavra de Mariá. Xereboão reconstruiu Shequim na região montanhosa de Efraim e viveu nela. Depois partiu dali e reconstruiu Penuel. E Jeroboão pensou em seu coração: agora o reino retornará à casa de Davi. E se este povo subir para apresentar sacrifício na casa de Mariá em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a seu senhor Roboão, rei de Judá. Por isso o rei, tomando conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse a todo Israel: É demasiado para vós o subir a Jerusalém. Ó Israel, eis aqui teus deuses que te fizeram subir da terra do Egito. Então colocou um em Betuel e o outro colocou em Dan. E isso foi ocasião de pecado, pois o povo ia até Dan para render culto a um deles. Construiu também templos nos lugares altos e nomeou sacerdotes dentro do povo, os quais não eram dos descendentes de Levi. Depois, Jeroboão celebrou uma festa no 8º mês, no dia 15 do mês, como a festa que havia em Judá. Depois subiu ao altar e assim fez também em Betuel, ao apresentar sacrifícios aos bezerros que fizera. E pôs em Betuel aos sacerdotes dos lugares altos que lhe nomeara. E subiu ao altar que construíra em Betuel no dia 15 do 8º mês, no mês que ele havia inventado em seu coração. Assim instituiu a festa dos filhos de Israel e subiu ao altar para oferecer incenso. Capítulo 13. O profeta de Judá e Jeroboão. Eis que veio um profeta de Alará desde Judá a Betuel, com a palavra de Mariá, quando Jeroboão estava parado junto ao altar para oferecer incenso, e clamou contra o altar por ordem de Mariá, dizendo: ó altar, escuta a palavra de Mariá. Assim diz Mariá: Eis que nascerá um filho à casa de Davi, cujo nome será Josias, e ele sacrificará sobre ti aos sacerdotes dos lugares altos que oferecem incenso sobre ti, e queimarão ossos humanos sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal e disse: Este será o sinal de que Mariá me enviou. Eis que o altar se romperá e se derramará a cinza que há sobre ele. Ao escutar o rei as palavras do profeta de Alará, que clamara contra o altar que estava em Betel, o rei estendeu sua mão desde o altar, dizendo: Prendei-o. Mas se secou a mão que estendera contra ele, de modo que não podia tornar trazê-la a si. Então o altar se rompeu e a cinza que havia sobre ele se derramou, segundo o sinal que dera o profeta de Alará pela palavra de Mariá. Então o rei gritou ao profeta de Alará, dizendo: Ore por mim a Mariá, teu Alará, e roga-lhe que restaure a minha mão. E o profeta de Alará orou a Mariá, e sua mão se lhe foi restaurada à sua condição anterior. Depois o rei disse ao profeta de Alará: Vem comigo para casa, a comer e te darei presentes. Porém o profeta de Alará lhe contestou: Ainda que me desses metade da tua casa, não entraria contigo em casa, nem comeria pão, nem beberia água. Pois assim me foi ordenado pela palavra de Mariá, dizendo-me: Não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho que irás. E ele foi por outro caminho, não voltou pelo caminho por onde viera a Betel.
Vivia então em Betel um profeta ancião, e chegaram seus filhos e lhe informaram tudo o que fizera o profeta de Elará em Betel naquele dia. Também seus filhos contaram a seu pai a palavra que lhe dissera o rei. Então seu pai lhe perguntou, por qual caminho se foi? E seus filhos lhe mostraram o caminho por onde fora o profeta de Elará, que viera de Judá. Então disse a seus filhos, albardai-me o jumento. E eles lhe albardaram o jumento, e ele montou sobre ele. E ele foi após o profeta de Elará, e o encontrou assentado debaixo de um carvalho, e disse a ele, tu és o profeta de Elará que vieste de Judá? E ele lhe respondeu, sou eu. Ele lhe disse, vem comigo a casa a comer pão. E ele lhe respondeu, eu não posso voltar contigo, nem ir à tua casa, nem comer contigo pão, nem beber água neste lugar, pois assim me foi advertido por ordem de Maria. Não comas ali pão, nem bebas água, nem voltarás pelo caminho que irás. Mas ele lhe insistiu, também eu sou profeta como tu. E um anjo me disse, pela palavra de Maria, faze-o voltar contigo a casa para que coma pão e beba água. Mas mentiu a ele. E voltou com ele, comeu pão e bebeu água em casa. Quando eles estavam assentados à mesa, veio a palavra de Maria ao profeta que o fizera voltar. E clamando contra o profeta de Elará que viera de Judá, ele falou deste modo, assim diz Maria, porquanto te rebelaste à palavra da boca de Maria, e não guardaste o mandato que te deu Maria teu Elará, mas regressaste e comeste pão e bebeste água no lugar que ele te dissera, não comas pão nem bebas água, por tal motivo o teu cadáver não irá ao sepulcro de teus pais. Depois que eles comeram pão e beberam água, lhe albardaram o jumento para o profeta de Elará. E quando ele partiu, um leão o encontrou no caminho e o matou. E o cadáver ficou posto no caminho, e o jumento parado junto a ele, e também o leão parado junto ao cadáver. E eis que uns homens que passavam viram que o cadáver estava posto no caminho, o jumento parado junto a ele, e o leão estava parado junto ao cadáver, e foram e o disseram na cidade da qual vivia o profeta ancião. Ao ouvir o profeta que o fizera voltar do caminho, disse, é o profeta de Elará que foi rebelde à palavra da boca de Maria. Maria o entregou ao leão, o qual despedaçou-o, matando-o, segundo a palavra que Maria lhe dissera. Depois disse a seus filhos, albardai-me o jumento, e eles o albardaram. E foi e encontrou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão estavam parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o cadáver, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do profeta de Elará e o colocou sobre o jumento. Depois o levou até a cidade na qual vivia o profeta ancião para fazer lamentação por ele e sepultá-lo. Depois colocou o cadáver no sepulcro e, fazendo lamentação por ele, exclamou, ai irmão meu, ai irmão meu. Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos, quando eu morrer, sepultai-me no sepulcro no qual está sepultado o profeta de Elará, e colocai meus ossos junto aos ossos dele. Pois, sem dúvida, acontecerá o que ele clamou por ordem de Maria, contra o altar de Betel, e contra todos os templos dos lugares altos que se acham aos arredores de Chamerim. Depois destas coisas, Jeroboão não se converteu de seu mau caminho. Antes tornou a constituir sacerdotes dentre todo o povo para os lugares altos. O que queria ser sacerdote oferecia um suborno e era investido como sacerdote de um lugar alto. E isso se converteu em motivo de pecado à casa de Jeroboão, pelo qual foi desarraigada e exterminada da face da terra. Com o passar do tempo, eles foram se perdendo da palavra de Maria, de Deus, e foram adorando outros deuses e foram perdendo a essência daquilo que tinha sido trazido lá no Pentateuco, de fato. Capítulo 14. Naquele mesmo tempo caiu enfermo Abiá, filho de Jeroboão, pelo qual disse Jeroboão a sua esposa, levanta-te e disfarça-te, para que não reconheçam que és a esposa de Jeroboão, e vai a Shilo. Eis que lá está o profeta Ahiá, o qual me disse que eu seria rei sobre este povo.
Toma em tuas mãos 10 pães, passas e um pote de mel, e vai a ele para que te dê a conhecer o que sucederá ao menino. E assim fez a esposa de Jeroboão. Ela se levantou e foi a Shilo, e entrou na casa de Ahiá, e Ahiá não podia ver, pois sua vista escurecera devido à sua avançada idade. Porém Maria disse a Ahiá: Eis que a esposa de Jeroboão vem a te consultar a respeito de seu filho enfermo. De tal e tal maneira me responderás quando ela entrar, pois eis que estará disfarçada. Quando ouviu Ahiá o ruído de seus passos ao entrar pela porta, disse a ela: Entre, esposa de Jeroboão, por que vieste disfarçada? Eu fui enviado a ti com uma dura mensagem. Vai dizer a Jeroboão: Assim diz Maria, o Alahá de Israel: Eu te levantei dentre o povo e te fiz príncipe de meu povo Israel. Arranquei o reino da mão de Davi e dei a ti. Mas tu não foste como o meu servo Davi, que guardou minhas ordenanças e me seguiu por todo o seu coração, e fez o que é agradável diante de mim. Pois cometestes mais maldade que todos os que te procederam, ao fazer para ti deuses de metal fundido, para me provocar a ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Por isso, eis que trarei calamidade sobre a casa de Jeroboão, e exterminarei todo o varão de Jeroboão, tanto o escravo como o livre em Israel. Depois arrancarei um por um da casa de Jeroboão, como se podam as vinhas de um vinhedo, ao terminar a colheita. Quem morrer dos de Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque Maria tem falado. Quanto a ti, levanta-te e vai para a tua casa. Quando entrarem teus pés na cidade, morrerá o menino, e todo Israel se lamentará por ele e o sepultará, pois dos de Jeroboão este é o único que entrará na sepultura, por se encontrar nele algo bom dentro da família de Jeroboão, diante de Maria, o Alahá de Israel. E Maria levantará para si um rei sobre Israel, que exterminará os da família de Jeroboão desde este dia em diante. Então Maria golpeará Israel, como quando uma cana é sacudida pelo vento. Desarraigará a Israel da boa terra que entregara a seus pais, e os espalhará para o outro lado do rio, por ter feito ídolos e provocado a ira de Maria. E ele entregará a Israel por causa dos pecados de Jeroboão, porque pecou e fez pecar a Israel. Então a esposa de Jeroboão se levantou e se foi, e ao chegar a Tarsa, entrou pela porta da sua casa. Então o menino morreu. Todo Israel fez lamentação por ele e o sepultaram, conforme a palavra de Maria, que ele falara por meio de seu servo, o profeta Ahiá de Shilo. Os demais feitos de Jeroboão, como lutou e como reinou, eis que estão registrados no livro das crônicas dos reis de Israel. O tempo que reinou Jeroboão sobre Israel foi de 22 anos, e Jeroboão dormiu com seus pais, e Nadab seu filho reinou como seu sucessor. Versículo 21. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá, e a idade de Roboão era de 41 anos quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que escolhera Maria dentre todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome, e sua mãe se chamava Naamá, amonita. Judá fez o que era mal diante de Maria, e provocaram-no a zelos com tudo o que fizeram seus pais e com os pecados que eles cometeram. E construíram também para si lugares altos, obeliscos e ídolos em todo o monte, alto e debaixo de toda a árvore frondosa. Houve também prostituição no país, pois fizeram conforme a todas as aberrações dos povos que Maria expulsara de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, no 5º ano do rei Roboão, que Shishak, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. E ele tomou o tesouro da casa de Maria e o tesouro da casa real, e se levou todos os escudos de ouro que Salomão fizera. Em lugar deles, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou em custódia dos chefes,
e a escolta que guardavam a porta da casa real. E quando o rei entrava na casa de Mariá, os da escolta os levavam, e depois os devolviam à câmara dos da escolta. Os demais feitos de Roboão e tudo o que fez, eis que estão registrados no livro das crônicas dos reis de Judá. E houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Dormiu, pois, Roboão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Aviá, seu filho, reinou como seu sucessor. Capítulo 15. Aviá, rei de Judá. No 18º ano do rei Jeroboão Barnavat, começou a reinar Aviá sobre Judá durante 3 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Maaca, filha de Abdashalom. Ele também andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. Seu coração não foi íntegro para com Mariá, seu Alahá, como o coração de seu pai Davi. Mas por causa de seu pai Davi, Mariá deu a ele uma lâmpada em Jerusalém, pois levantou um filho seu depois dele e o susteve em Jerusalém. Porque Davi fez o que é agradável diante de Mariá, seu Alahá, pois não se apartara em todos os dias da sua vida nem de tudo que ele lhe ordenara, exceto no assunto de Uriá e Tita. E houve guerra constante durante sua vida entre Aviá, filho de Roboão, e Jeroboão. Os demais feitos de Aviá e tudo o que fez, eis que estão registrados no livro As Crônicas dos Reis de Judá. Dormiu, pois, Aviá com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E seu filho Asa reinou como seu sucessor. Asa, rei de Judá. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Asa, rei de Judá. E reinou 41 anos em Jerusalém. Sua avó se chamava Maaca, filha de Abdishalom. E Asa fez o que era agradável diante de Mariá, como seu pai Davi. Também expulsou do país os que se prostituíam e eliminou todos os ídolos que fizeram seus pais. Também destituiu a sua avó Maaca de seu reinado devido ao fato que ela celebrava festa a seu ídolo. Asa cortou em pedaços esse ídolo dela e o queimou junto ao ribeiro de Quedron. Embora não eliminou os lugares altos, todavia o coração de Asa foi íntegro para com Mariá, seu Alahá, todos os seus dias. Além disso, ele trouxe as coisas que seus pais dedicaram e o que ele mesmo dedicou à casa de Mariá, prata, ouro e utensílios. E houve guerra constante entre Asa e Baasha, rei de Israel. Naquele tempo, Baasha, rei de Israel, subiu contra Judá e começou a reconstruir Ramá, para não permitir que ninguém saísse e entrasse diante de Asa, rei de Judá. Por isso, Asa tomou toda a prata e o ouro que ficaram na casa de Mariá e no tesouro da casa real e sob custódia de teus servos. Asa, rei de Judá, o enviou a Bar-Redad, Bar-Devar-Amon, Bar-Etzion, rei de Arã, que vivia em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, e entre meu pai e teu pai. Eis que eu te enviei uma contribuição de prata e ouro. Vai, anula a tua aliança com Baasha, rei de Israel, para que ele se aparte de mim. Então Bar-Redad consentiu com Asa e enviou os generais de seu exército contra as cidades de Israel e atacaram Ion, Dan, Abel-Bet-Maaca e todos os povos que se achavam em todo o território de Naftali. Quando Baasha soube, deixou de reconstruir Ramá e acampou em Tartza. Então o rei Asa convocou a todo Judá, sem exceção de ninguém, e transportaram as pedras de Ramá e a madeira com a qual Baasha estava reconstruindo. E o rei Asa reconstruiu com elas Gevá de Benjamim e Matspia. Os demais feitos de Asa e todo o seu poderio, tudo o que fez e as cidades que identificou, eis que estão registrados no livro de crônicas dos reis de Judá. No tempo de sua velhice, o rei Asa ficou enfermo de seus pés. E Asa dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de seu pai Davi. Nadav, rei de Israel.
E Nadav, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano seguinte de Asa, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Ele fez o que era mal diante de Mariá, pois andou no caminho de seu pai e nos pecados com os quais fizera pecar a Israel. E conspirou contra ele Baasha bar Aiá, da família de Issacar, e o matou em Gate dos filisteus, pois Nadav e todo Israel tinham Gate sob assédio. Baasha, pois, matou-o no terceiro ano de Asa, rei de Judá, e reinou como seu sucessor. E quando começou a reinar, atacou toda a família de Jeroboão, sem deixar com vida a ninguém da família de Jeroboão, até que os exterminou, conforme a palavra de Mariá falara por meio de seu servo o profeta Ahiá de Shiló. Por causa de Jeroboão, Barnavat, devido aos pecados com que ele pecou e fez pecar Israel, e pela grande provocação com a qual provocou a ira de Mariá, o Alahá de Israel. Os demais feitos de Nadav e tudo que fez, eis que estão registrados no livro de crônicas do rei de Israel. E houve guerra constante entre Baasha e Asa, rei de Judá. Baasha, rei de Israel. No terceiro ano de Asa, rei de Judá, começou a reinar Baasha bar Aiá sobre todo Israel em Tarsa, e o fez durante 24 anos. E fez o que era mal diante de Mariá, pois andou no caminho de Jeroboão por Navat, e nos pecados com os quais ele fez pecar a Israel. Nossa Senhora. Nenhum deles seguiu o caminho, né? Foi tudo uma bagaceira generalizada aqui. Cheio de reis. É, por isso que chama livro de reis, né? Capítulo 16. Por causa disso veio a palavra de Mariá contra Baasha e Yaho bar Hanan, dizendo: Assim diz Mariá, porquanto te levantei do pó para te fazer príncipe sobre meu povo Israel, mas tu tens andado nos caminhos de Jeroboão e tens feito pecar o meu povo Israel, fazendo com que me provoquem a ira com a obra de suas mãos. Eis que eu arrancarei um a um dos descendentes de Baasha e a posteridade de sua casa, e tratarei a tua casa como a casa de Jeroboão Barnavat. Aquele de Baasha que morrer na cidade, os cães o comerão, e aquele que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Os demais feitos de Baasha, tudo o que fez e todo o seu poderio, eis que estão registrados no livro das crônicas dos reis de Israel. Baasha dormiu com seus pais e foi sepultado em Tarsa. Seu filho Alá reinou como seu sucessor. E também por meio do profeta Yahu bar Hanan veio a palavra de Mariá contra Baasha e contra toda a sua casa, por causa de toda a maldade que cometera diante de Mariá, pois o provocaram a ira com a obra de suas mãos, havendo chegado a ser como a casa de Jeroboão, a qual ele matou. Alá, rei de Israel. No 26º ano de Asa, rei de Judá, começou a reinar sobre Israel em Tarsa Alá bar Baasha, e o fez durante 2 anos, pois conspirou contra ele seu servo Zamri, o chefe da metade dos cavaleiros, quando ele estava em Tarsa, bebendo vinho velho em uma casa de adobe que construíram em Tarsa. E Zamri entrou e o atacou e o matou no 27º ano de Asa, rei de Judá, e assumiu o reinado depois dele. E tendo começado a reinar uma vez assentado no trono, feriu a toda a casa de Baasha e não deixou dela homem nem nenhum parente nem amigo. Assim exterminou Zamri a toda a casa de Baasha, conforme a palavra que Mariá falava contra Baasha por meio do profeta Yahu, devido a todos os pecados de Baasha e aos pecados de seu filho Alá, pois eles pecaram e fizeram pecar a Israel, e com seus ídolos provocaram a ira de Mariá, o Alahá de Israel. Os demais feitos de Alahá e tudo o que fez, eis que estão registrados no livro das crônicas dos reis de Israel. Zamri, reis de Israel. No 27º ano de Asa, rei de Judá, Zamri reinou durante 7 dias em Tarsa, enquanto o povo acampava contra Gate, que pertencia aos filisteus. E quando o povo que estava acampado ouviu dizer Zamri conspirou e também assassinou o rei, então todo Israel proclamou naquele dia, no acampamento, Amri, o chefe do exército, como rei sobre Israel. Então Amri
e todo Israel com ele subiram desde Gate e estiaram a Tarsa. Ao dar-se conta Zanri de que Tarsa havia sido capturada, entrou no santuário da mansão real e queimou a mansão real com ele dentro. Assim morreu, devido aos pecados que cometera, pois fez o que era mal diante de Maria, ao andar nos caminhos de Jeroboão Barnavat, pelos pecados com que fez pecar a Israel. Os demais feitos de Zamri e a conspiração que cumpriu, eis que estão registrados no livro das crônicas dos reis de Israel. Amri, rei de Israel. Então o povo de Israel se dividiu em dois bandos. A metade do povo seguiu a Tavni Bar Ganiat para proclamá-lo rei, e a outra metade seguiu a Amri. E o povo que seguia a Amri pôde mais do que o povo que seguia a Tavni. Depois morreu Tavni e Amri foi proclamado rei. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Amri começou a reinar sobre Israel e o fez durante 12 anos. 6 anos reinou em Tarsa, e ele comprou o monte de Shamerim de Shamir por um talento de prata e construiu sobre o monte. E a cidade que construiu lhe pôs o nome Shamir, proprietário do monte de Shamerim. Contudo, Amri fez o que era mal diante de Maria, com maior maldade que todos os reis lhe precederam, pois andou em todo o caminho de Jeroboão Barnavat e nos pecados com os quais fez pecar a Israel, porque provocaram a Maria e a Alahá de Israel como seus ídolos. Os demais feitos de Amri, tudo o que fez e todo o seu poderio, eis que estão registrados no livro das crônicas dos reis de Israel. Dormiu Amri com seus pais e foi sepultado em Shamerim. Seu filho Ahav reinou como seu sucessor. Ahav, rei de Israel. Ahav bar Amri começou a reinar sobre Israel no 38º ano de Asa, rei de Judá. E Ahav bar Amri reinou sobre Israel em Shamerim e o fez durante 22 anos. Shamerim aqui é Samaria. Ahav bar Amri cometeu maior maldade diante de Maria que todos os que lhe precederam, pois lhe pareceu pouca coisa o andar nos pecados de Jeroboão Barnavat e foi tombar por mulher a Isbel, filha de Etbal, o rei dos Sidônios. Depois foi e rendeu culto a Baal e o adorou. Também erigiu um altar a Baal em um templo de Baal que construíram na Samaria. Ahav, pois, rendeu culto aos ídolos, e Ahav incrementou tal prática, provocando a ira de Maria, o Alahá de Israel, mais do que todos os reis de Israel que lhe procederam. Em seus dias, Ahav reconstruiu o lugar maldito, Jericó, à custa de Aviram, seu primogênito, a terminou, e à custa de seu filho menor, Shacov, montou suas portas, conforme a palavra de Maria, a qual ele falara por meio de Ishubarnum. Vamos lá, vamos mais um capítulo aqui. Capítulo 17. A seca profetizada por Elias. Elias, o Tasbita, um dos habitantes de Gileade, disse ao rei Ahav: Vive Maria, o Alahá de Israel, em cuja presença tenho estado, que não haverá orvalho nem chuva nesses anos, senão até que eu diga. Então veio a palavra de Maria e lhe disse: Vai-te daqui, volta para o oriente, e oculta-te no ribeiro Cariat, que está diante do Jordão. Sucederá que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que te alimentem ali. E ele foi e fez segundo a palavra de Maria, e se foi a viver junto ao ribeiro Cariat, que está diante do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Mas sucedeu que depois de um tempo o ribeiro se secou, porque não tinha chovido na terra. Versículo 8. Elias e a viúva de Sarpat. E veio a ele a palavra de Maria, dizendo: Levanta-te e dirige-te a Sarpat de Sidom e permanece ali. Eis que eu tenho dado ordens para que uma mulher viúva dali te alimente. E ele, levantando-se, dirigiu-se a Sarpat, e ao entrar pelo portão da cidade, viu ali uma mulher viúva que recolhia umas lenhas. Então ele a chamou e disse a ela:
Traze-me um pouco de água em uma vasilha para que eu beba. Quando ela ia a trazê-la, ele a chamou e disse a ela: Traze-me também um pedaço de pão em tua mão. Porém ela respondeu: Vive Maria teu alahá, que não tenho senão somente um punhado de farinha em um recipiente e um pouco de azeite numa vasilha. Eis que aqui estava recolhendo um par de lenhas para ir prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Então Elias disse a ela: Não temas, vai e faze como disseste. Somente prepara-me antes um bolo pequeno e traga-o para mim. Ao final, faz para ti e para teu filho. Porque assim diz Maria, alahá de Israel: a farinha do recipiente não se acabará, e a vasilha de azeite não diminuirá, até o dia que Maria dê chuva sobre a superfície da terra. Então ela foi e procedeu conforme a palavra de Elias. E comeram ele, ela e a sua família durante aquele tempo. A farinha do recipiente não se acabou, e a vasilha de azeite não diminuiu, conforme a palavra de Maria, a qual ele falara por meio de Elias. Sucedeu depois destas coisas que adoeceu o filho da mulher, a dona da casa, e sua enfermidade foi tão grave que não restou fôlego nele. Por isso ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, ó profeta de Alahá? Vieste a mim para recordar minhas culpas e matar meu filho? Mas Elias lhe respondeu: Dá-me o teu filho. Assim o tomou do regaço dela e o levou para cima e o a um aposento alto, onde ele se hospedava, e o deitou na cama. Então ele clamou a Maria, dizendo: Ó Maria, Alahá, ó Maria, Alahá, ainda a esta viúva com que estou hospedado afligiste fazendo morrer seu filho? Assim se estendeu 3 vezes sobre o menino e, clamando a Maria, disse: Ó Maria, meu Alahá, faça com que a alma deste menino volte a seu interior. Maria escutou a voz de Elias e a alma do menino voltou a seu interior e ele reviveu. Então Elias tomou o menino e o fez descer do aposento alto à casa e o entregou à sua mão. Então Elias lhe disse: Olha, teu filho vive. Então ela respondeu: Agora reconheço que tu és profeta de Alahá e a palavra de Maria em verdade está em tua boca. É isso, gente. Vou encerrar aqui. Vamos até o capítulo 17. Na quarta-feira a gente encerra aqui o primeiro livro de Reis, tá bom? Falando aqui sobre o profeta Elias. Então é isso, muito obrigado aí por quem me acompanhou, pela leitura de hoje. Deixe seu joinha se você gostou, deixe seu comentário, sua sugestão, compartilhe e siga o canal, tá bom? Uma ótima semana a todos, uma excelente segunda-feira. Vamos em frente, sempre, né, com a luz do Cristo nos guiando. E quarta-feira estaremos juntos novamente. Um grande abraço, fiquem com Deus. Valeu!